continuidade ao nosso vídeo anterior. As bactérias que têm esse formato arredondado são classificadas como cocos. Eu vou aproximar, aí vocês vão conseguir ver que elas podem se agrupar de diferentes formas. Ó, aqui, quando elas estão sozinhas, eu chamo de coco. Agora, elas podem formar grupos, colônias, ó, de 2, que são os diplococos, de 4, são as tétrades, 8, vejam aqui, ó, são as sacinas. Podem formar uma colônia que lembra um cacho desordenado, um cacho de uva, são os estafilococos, ou formarem assim, ó, colônias como se fosse uma sequência, uma fileirinha, que são os estreptococos. Então, os cocos são bactérias arredondadas que podem viver sozinhas ou em colônias. Outro tipo de formato, outro formato de bactérias, outros, aliás, são esses aqui, ó. Nós podemos ter essas bactérias aqui no formato meio de espiral, parece uma lombriguinha, né? Assim, ó, toda torcidinha, mas esse espiralzinho um pouco mais aberto, vejam, com as pontas aqui, ó, encerra, chegou aqui na pontazinha, encerra, não tem nenhum prolongamento, nenhum filamento depois. Esses aqui são as espiroquetas. Podemos ter esses aqui, que o pessoal diz que tem um formato de vírgula, ó, a parte mais rechonchudinha aqui, mais arredondada, e o flagelo aqui na ponta, que são os vibriões. Podemos ter também um outro formato meio espiralado, que é esse aqui, ó, uma espiralzinha mais fechada, porém com flagelos em uma ou nas duas extremidades. Estão vendo aqui? São os espirilos. Podemos ter no formato de bastãozinho, que são os bacilos. Olha, aqui eu coloquei vários bacilos juntos, ó. Cada trocinho desse aqui, ó, é um bacilo, é uma bactéria. Então, uma colônia de bacilos, é um streptobacilos. Podem ainda ser flagelados, assim, ó. Além de terem os 2 flagelos, que é, no caso, esse modelo aqui. Aqui, ó, o bacilozinho, aqui o formato, e com flagelos mais longo em uma extremidade, ou só distribuídos ao longo do corpo. E ainda as bactérias podem formar uma estrutura que a gente chama de endósporo. Olha aqui, ó. Essa aqui parece um olhinho, parece um minion marrom. Isso daqui é quando a bactéria entra em um ambiente que seja inóspito para ela, por exemplo, um ambiente muito seco, ou um meio muito poluído, ou um local muito quente ou muito gelado, e ela entra como se fosse um estágio de dormência. Ela começa a produzir substâncias de dentro para fora e começa a eliminar essas substâncias pela sua membrana plasmática, por isso que é endósporo, então formando como se fosse uma camada resistente sobre a sua parede celular, que vai fazer com que ela fique em ambientes durante muitos e muitos e muitos anos, às vezes, sem morrer. Então, é como se a bactéria entrasse num estágio de hibernação, até que as condições de sobrevivência do meio, elas se tornem favoráveis para ela poder sair desse estágio meio adormecido dela e, né, voltar ativa. Então, bactérias, gente, se reproduzem através de divisão binária. Só relembrando que esse é conteúdo do primeiro ano, que é a divisão binária. Quando eu tenho aquela célula mãe, que ela passa por um processo muito simples de divisão, se divide em 2 partes iguais, faz o processo de clonagem, originando 2 células filhas. Então tá aqui, eu tenho uma bactériazinha aqui, tá aqui, ó, o material genético dela, o nucleolo dela aqui. Aí de repente, esse nucleolo começa, esse DNA circular dela aqui, ó, começa a sofrer uma divisão. E aqui por fora, as estruturas de revestimento começam a sofrer invaginação, separando tanto o material genético quanto o citoplasma em espaços distintos. Essa invaginação aqui, ela continua até que essa célula vai dar origem a 2 novas células. Então, 2 são clones, viu? Então, a célula mãe se divide em 2 células filhas, exatamente iguais a ela. Isso a gente chama de divisão binária
Nós também podemos chamar de bipartição. Então, isso é um processo de bipartição, uma célula que se divide em duas. E as bactérias também podem passar por um processo de recombinação gênica. É assim, normalmente, que ocorrem o surgimento, mutações, né, que vão fazer surgirem novas espécies, através do processo de reprodução por recombinação gênica. Recombinação gênica, o nome já está querendo dizer, quando se combina um novo material genético àquele que a célula já tem. Nós vamos ter 3 tipos de recombinação gênica: a transformação, nós vamos ter a conjugação e a transdução desse capítulo daqui. Na transformação, a bactéria está lá, ó, morta de satisfeita, passeando no cantinho dela com o seu material genético. Vou fazer em outra cor aqui. Aí, de repente, ela encontra restos, vamos supor que outras bactérias da mesma espécie que ela, ou de uma espécie diferente, acabaram morrendo nesse ambiente onde ela está, e os restos do seu material genético ficaram soltos aqui no meio. Vamos imaginar que seja uma poça d'água. Aí a bactéria vai lá e incorpora para dentro de si, pela membrana, esses fragmentos do DNA de outra espécie, certo? E esse novo tipo de DNA é diferente desse. E aí, quando penetra aqui, ó, ela absorve, passa a compor o material genético da nova célula. É claro que se ela recebe novos genes, ela vai receber nesses genes provavelmente características que ela não tem, porque era uma outra espécie. E começa a dar origem a um outro tipo de espécie, né, com condições mais ou menos favoráveis à sobrevivência, e cada vez que ela for se dividir agora, suas células filhas herdarão esse novo material que foi incorporado. Então, isso é a transformação. Na conjugação, bactérias desenvolvem o pelozinho sexual, peeling, que é uma espécie de flagelo, um prolongamentozinho assim, ó, da membrana, desculpem, da parede celular, só que ele vem da membrana. Esse peeling vai atravessar aqui, formando um canal de uma célula para outra. Cada célula aqui tem o seu próprio material genético. Aí nós vamos ter, nesse caso, uma bactéria que será receptora e a outra será doadora. Então, vamos imaginar que essa bactéria aqui vai ser a doadora. Então, ela vai transferir um pedaço do seu DNA, pode ser até através de um plasmídio, para essa daqui, que vai incorporar. E aí, solta-se aqui, ó, desfaz a ligação por peeling, pelo sexual, e nós passamos a ter uma bactéria também com um novo material genético. E por último, a transdução. A transdução, ela precisa de um amigo, de um auxiliar. No caso, um vírus bacteriófago. Então, vamos fingir que isso aqui é um bacteriófago, né? Que hoje eu desenho, então, essas coisas todas. Esse bacteriófago aqui, quando ele está se multiplicando, bacteriófago, só para explicar, é todo vírus que infecta bactérias. Ele, quando vai infectar uma célula, né, que ele vai quando ele infecta, que vai se reproduzir dentro dela, ele pode absorver para dentro do seu capsídeo fragmentos do DNA bacteriano. Né? E quando ele sair para infectar uma outra bactéria, ele vai levar dentro de si, dentro de sua cápsula proteica, esse material dessa bactéria. Aí ele chega aqui, ó, tá a bactériazinha aqui, com o seu DNA próprio, ele vai ejetar, né, ele ejeta aqui o material genético dele e daquela bactéria anterior que ele infectou. E a bactéria nova, essa bactéria aqui, ó, vai acabar incorporando para si o pedaço, o fragmento do DNA que o vírus trouxe, né? Também passando por um processo de mutação. Então, nós temos aqui 3 tipos de recombinação gênica. São formas de surgirem novas espécies de bactéria, mesmo que ela não faça reprodução sexuada, viu? A bactéria só faz reprodução assexuada. Isso daqui é uma troca de material genético que vai proporcionar o surgimento de novas espécies. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me mandem mensagem que eu respondo. Um abraço e até a próxima.